O vídeo desse domingo é de uma responsabilidade gigantesca. Um legado, uma história de marca de 70 anos. Hoje nós vamos falar de o carro mais importante da história da Volkswagen do Brasil, o Gol. E para falar dessa história, eu tenho nada mais, nada menos aqui que um Gol Last Edition, que nunca rodou. E a gente vai falar muito sobre este carro e o legado dele, toda a história do Gol desde 1980. Veja bem, 46 anos. É muito tempo, é muito conteúdo. Me acompanhe que nós vamos falar as coisas mais legais que eu sei sobre isso aqui e a história dele. Fala pessoal, eu sou o Cristiano Gionco da Autobel e da Audi Center Campo Grande, Cuiabá, e como você sabe, todo domingo um novo vídeo, uma nova história, um novo carro da coleção. E hoje a gente fala com muita responsabilidade, porque um carro que tem uma história de 46 anos, começou em 1980 e está aqui ele, né? O Gol Last Edition. Claro, é o carro mais importante historicamente, de volume. Foram mais de 8 milhões de carros produzidos nesse período, né? Ele parou em 22 com o Last Edition, que está aqui, mas ele representa, se a gente pudesse assim dizer, qual carro representa a história, o legado da Volkswagen no Brasil? Eu acho que é o Gol, sem sombra de dúvidas. Quando eu cheguei na Autobel em 2004, a gente tinha o Gol e eu vou mostrar e falar sobre essa história toda com muito prazer. E aqui está o nosso Gol Last Edition. Veja bem, ele está aqui embaixo dessa capa. Esse carro nunca rodou, eu nunca andei nele, né? Do dia que ele chegou até agora, ele está aqui guardadinho. Então eu vou tirar a capa, com muito cuidado, uma capa forrada, para não estragar. Essa cor maravilhosa. Isso aqui é lindo, vermelho. Acho que é Sunset, né? Vermelho Sunset. O adesivo dele não é a última versão, é o da época, né? De quando ele veio. Então é um adesivo da Autobel que tem o carro Type C da Audi, né? E o que acontece aqui? Tirar a capa aqui. Eu achei até que ele não tivesse tão limpo, mas essa capa é especial. Então acho que dá pra gente... Eu ia colocar no lava-jato. Eu não gosto muito de lavar carro antigo, porque a água, ela vai, né? O ideal mesmo de lavar carro velho é fazer aquelas limpezas a seco, sabe? Então tá aqui a nossa criança. E um detalhe, como ele está muito tempo parado, a bateria não tem carga, né? Então vamos dar uma olhada aqui. Veja só, esse carro ele nunca andou, então ele ficou no showroom, o pessoal, né, abria a porta, fechava a porta e a bateria foi se esgotando, de modo que nós vamos substituir aqui ao vivo para vocês, para a gente poder tirar ele daqui e começar a nossa história. Está aqui o Luiz, é o nosso chefe de oficina, ele vai cuidar da criança. Vamos lá, Luiz. O que acontece? O Paulo carregou essa bateria algumas vezes, mas eu acho que ela ficou muito antiga mesmo, porque muito tempo, né? Uhum. Gente abre porta, fecha, aí, olha lá, devido cuidado, né? Quem gosta de carro como nós, cuida de carro igual cuida de gente. Ó, roupinha, ó, detalhe, hein? Ó, limpo.
chave certa, o cara vem com a luva, EPI. Por isso que tem que falar, quer trazer seu carro? Traz na Autobel. Olha aí, o pessoal ama o que faz aqui. E aqui é o seguinte, a pessoa para estar mexendo, ela tem treinamento da Volkswagen do Brasil. Então, o cara é capacitado. No caso aqui, o Luiz é o chefe, ele faz a coordenação dos produtivos, né, dos mecânicos. No caso aqui, ele está fazendo uma gentileza, né, de fazer essa substituição para a gente, né? Digamos assim, é o chefe da equipe do hospital que vai cuidar desse paciente. Hein, Luiz? É o chefe do time lá, é o chefe da equipe que vai cuidar da criança. Tô fazendo a vez aqui para poder... Você está parecendo aqueles caras da Fórmula 1, meu, troca rápido, né? Parece que o cara tá lá na linha no box, meu. A gente tem um treinamento da Volks para poder atender dessa forma, né? É, porque aqui é... O mais rápido possível, com assertividade. Isso aí. E bom de fala. E é bom de conversa, hein? Tudo bom, é isso aí. Queria aproveitar que a gente teve essa questão da bateria, explicar um negócio para vocês. Bateria de Volkswagen é diferente conforme os recursos eletrônicos que o carro tem. Por exemplo, esse carro aqui é considerado assim o carro mais estrutura eletrônica mais simples que tem, né? A linha de comunicação dela, né, que chama RedCam, ela tem menos unidades eletrônicas do que alguns outros modelos, né? Então ela não exige uma bateria com uma gestão de carga muito aprimorada como os outros que tem mais módulos, né? Então essa aqui é uma bateria de 44 amperes. Não tem start-stop? Essa aqui não tem start-stop. O carro não tem start-stop, o carro é simples, 44 amperes. Pela regra, eu estou trocando hoje essa bateria, eu posso esperar o que dela em termos de tempo? De garantia são 12 meses. 12 meses, né? A recomendação média de uso diário mensal do veículo, 500, 600 km por mês para poder se manter. Então, andando com esse tempo, pode ser que esse prazo se estenda, não de garantia, mas de vida útil da bateria. Não é meu caso aqui, né? Então, o que a gente vai fazer depois que a gente fizer esse conteúdo? Nós vamos desconectar o polo da bateria para que ele fique sem utilização mesmo, né? Ô Luiz, e aí, uma dica. Quando o carro tem aqueles mais complexos, você pega um T-Cross, que bateria que é? Aí, seu Cristiano, aí é uma bateria já com a classificação diferenciada. É um sistema que chama EFB, EFB+, que ela já usa um componente já diferente interno. Ela tem já uma parte de lã de vidro e um gel, aonde que ela se estende um pouco mais, né? De 18 a 24 meses de garantia de fabricação. É uma bateria diferenciada que ela tem desses veículos que tem uma quantidade maior de unidade de controle eletrônica. Beleza. Muito obrigado, Luiz. Bom, agora que ele trocou a bateria, vamos fechar a tampa e sempre soltando, nunca apertando, porque para não amassar, né? Fechou? É assim mesmo que faz? Agora eu vou manobrar o carro e vamos fazer uma coisa importantíssima: calibrar os pneus. É demais ter para mim ter uma linha de ar na garagem é um luxo, né? É que nem um hotel 5 estrelas, né? Você tem uma linha de ar na sua garagem. Bom, eu disse a vocês que esse carro nunca foi usado, né? E olha o km dele, olha que legal, 9 quilômetros. 9 é para acabar, né? Não é 10, não é 70, o carro é zero, tem, olha aqui, 160 km, 9.
é menos de 10. Isso é um momento histórico. O número dele, 517 de 1000. Eu adoro coisa com 7, olha aí, 517. Olha isso aqui que bonitinho, ó. Go Last Edition. Cara, é um orgulho para mim poder mostrar isso para vocês. E assim, sem brincadeira, a hora que eu sentei aqui, liguei esse painel, esse cluster com agulhas, porra, isso para mim é lindo, né? É uma obra-prima. A gente tem agulhas, não é digital. Pô, eu acho o máximo. Olha isso aqui, o reloginho aqui. Olha que coisa bacana. O horário. Olha lá. Simplesmente, ó. Porta-luva. Os bancos. Olha só que bacana. Me lembra o Golf GTI, né? Sem brincadeira, ó. Esse layout, se você pegar o Golf GTI novo, ele tem essa mudança de cor, né? Aqui você tem tipo uma napa, um couro, aqui um tecido, aqui ó, Go Last Edition. Aqui fazendo combinação com forro de porta, pespontado vermelho aqui e aqui também, ó, detalhe do forro. Soleira de porta, Go Last Edition. Detalhes, o teto preto, a roda preta, as maçanetas pretas, esse badge, ó. Lembra do A8? Era um badge desse, da carroceria de alumínio. Esse aqui é um badge parecido com aquele Last Edition. Aqui o adesivo, a faixa preta. Sem brincadeira, os caras capricharam demais nesse carro. A lanterna, você pode ver que ela é meio escurecida, né? Em cima, aqui, ó, esse detalhe, né? Tá vendo? É mais escuro que aqui. Aqui a faixa, o símbolo da Volks, a elegância, né? Aqui esse adesivo, a roda preta. Esse adesivo, Go Last Edition, né? Detalhe também, ó. Esse acessório de paralama, né? Tipo um off-road, que ele vem e encontra com esse aqui, né? Então, é nos detalhes que se comemora um carro desse, né? Não podia ser diferente. O pessoal fala, o motor podia ser um pouquinho? Podia, poderia ser 1.6, né, tal, mas, assim, eu acho que o que mais conta nesse carro é realmente a comemoração visual, porque nós brasileiros somos muito visuais, né, com relação a produto, né? A gente vende muito carro por causa do visual, a pessoa olha, nossa, que lindo, né? E a gente é assim, né, meio emocional, né? Nós somos assim, né? Então tá aqui, pressão dos pneus aqui na... Eu vou abrir a mala para a gente ver. Vamos lá? Aqui, senhores, os tapetes originais, eles vêm dessa forma, né? Eu não tirei, porque como não ia ser usado, para não... Mas você vê o pespontado, né? Detalhe, né? O cuidado. Eu acho que aqui a gente tem um step, né? Um step, obviamente, sem nenhum uso, né? Muito bom. Aqui o lugar para pôr a mão, para baixar, né? Show? Então, agora é hora de dar uma volta nele e contar algumas histórias. Vem comigo. Mas é o seguinte, vamos lá. Go Last Edition. Uma coisa importantíssima. Por que começou e por que acabou? Bom, o Gol começou em 1980 para substituir o Fusca. Por isso que ele começou. Então, e por que ele acaba? Ele acaba em 23 porque ele não atende mais às obrigatoriedades da legislação. Ele deixa de conseguir atender. Ele não tem aquele controle de tração. Então, à medida que o mercado, né, as normas brasileiras vão evoluindo, eles passam, ao longo desses anos, desses 43 anos, vamos dizer assim, eles passam a exigir coisas dos carros que antes eram opcionais, e para ele nem tinha. Por exemplo, airbag passou a ser obrigatório, então colocaram. Enquanto a Volkswagen conseguiu colocar as coisas, eles foram
postergando, prorrogando, aumentando a vida útil do carro. A partir do momento que aquilo ficou impossível de atender, por exemplo, colocar um controle de estabilidade, aí eles impossível, nada é impossível, né, mas fica tão caro que não vale a pena, né. Então eles acabam, falando: "Poxa, chegou ao fim", né. Agora o curioso é que não chegou ao fim porque as pessoas não queriam, não chegou ao fim porque não dava, quer dizer, chegou ao fim, não é porque as pessoas pararam de desejar o Gol, não, chegou ao fim porque não dava para cumprir a legislação. E ele nasce então em 1980 para suceder um projeto que precisava mudar, que era o Fusca. E ele nasce com 42 cavalos, motor 1.3 do próprio Fusca. Sim! E aí em 81 vem a versão LS, já com um motor de 51 cavalos, dupla carburação, e o step desses carros todos iniciais era no motor, tinha lá o step preso ao motor. Então são coisas que hoje em dia, né, foi ontem, mas parece que foi há uma centena de anos, né. E outro detalhe importante, ao longo da história foram produzidos mais de 8 milhões de unidades do Gol. Ele foi líder consecutivo de vendas no mercado brasileiro por 27 anos, de 1984 a 2014. É muito tempo. Hoje, um feito como esse é impossível, por conta muito da fragmentação do mercado, né? O mercado é fragmentado. Antigamente, naquele momento, tinham as vendas eram principalmente das quatro marcas: GM, Ford, Fiat e Volks. E o Gol era líder. E assim foi. Você já imaginou ter um produto que é líder há 27 anos? É muito tempo, né? Eu cheguei, comecei a trabalhar na Autobel em 2004. Para vocês terem uma ideia, naquela ocasião o Gol era o G3, né? E o G3, ele tinha um painel tipo esse aqui, mas ele era um painel meio que parecido com o do Golf, que tinha um roxinho, né? Aquela iluminação roxa que eu adoro tanto. E Hã, mas a gente vendia o Gol Bolinha, né. A gente vendia o Gol Bolinha numa versão que chamava de Gol Especial. Então o Gol Bolinha, que era a geração 2, era o Gol Especial. E a gente vendeu na Autobel muito Gol Bolinha, e o preço? R$19.990. Então era um carro de 20 mil, né. Você vê como as coisas mudaram, né. Hoje um carro de entrada é na faixa de 80, 86 mil, né, 4 vezes, né, o valor do que era naquela ocasião. E como era esse Gol bolinha, né, era o Gol especial. Então ele era da geração anterior, né, e ele era 2 portas e obviamente não tinha nada, não tinha ar-condicionado, não tinha direção hidráulica, vidros elétricos, travas, nada disso. Eu me lembro que a gente montava o carro no sistema. Então, a Volkswagen tem um sistema muito legal, que é o sistema Basis, que é um sistema fabril, né. Então o concessionário, ele acessa o sistema e faz a intenção de compra. Então, por exemplo, a intenção é o que você vai vender daqui a 2 meses. Então ele abre com uma sugestão e você configura os carros. Depois, quando está perto de iniciar a produção desses carros, você tem a coleta, que é quando você conecta o seu pedido a um chassi, né? E ali você tem a oportunidade de fazer alguma alteração na configuração. Então, pô, falavam assim: abriu a intenção, você tem 20 gols para fazer. Como é que você vai fazer? Claro, a gente de mercado, a gente fala, bom, o que vende, né? Então, naquele momento, 19.990 era o carro básico, era um tratorzinho, ele não tinha nem opcionais, né, nesse preço. Mas aí a gente fazia: "Ah, vamos fazer 20, vamos fazer 10 basicão assim, cor sólida, né, preto, branco, vermelho, vermelho menos, né. E aí vamos fazer assim com ar-condicionado", eu lembro bem, o código era PH1, "põe PH1 aí em 5, põe ar e direção", e assim ia. É um tempo que deixa saudade. Eu vou colocar aí umas fotos que fazíamos bastante feirões, né.
Eu me lembro de um que a gente fez, colocou uma cegonha cheia de carro, né, tem Golf. Eu olho aquele Golf e falo: "Putz, como eu queria ter comprado um Golf daquele", né. Eu tive Golf GTI na concessionária, manual, coisa absurda. Eu deixei embora. Não dava, né, não dava para eu comprar e ficar com ele guardado, mas se eu tivesse feito isso, teria sido legal, né. É aquela história, a gente vai falando até emociona, mas a verdade é assim, se eu tivesse guardado um Golf GTI 0 em 2005, passados aí 21 anos, teria sido um bom negócio? Acho que não. Teria dado muita despesa? Sim. Teria IPVA todo ano, né, teria, pô, aí o forro ia dar problema, ia ter que trocar. Ah, deu problema porque não usa, né, que nesse carro é 0, né, tá, agora fez 11 quilômetros, tal. Aí você tem que trocar uma coisa, trocar outra, porque o pneu ficou quadrado, tá. Vale a pena? Não vale. Mas você faz? Faço. Olha o Edilson aqui. Dá um susto no Edilson. Você vai fazer? Vou fazer, claro que eu vou fazer. Vale a pena? Não. Mas quem gosta, né? Tem tanta coisa que a gente faz que não gosta. Imagina uma coisa que você gosta. Pô, né? Trocar um pneu de um carro, é um jantar aí que às vezes você, né? Então, vale a pena. Para quem gosta de automóvel, é uma maravilha. Tem algumas coisas importantes de se falar sobre o Gol também, né? Veja bem, ele teve alguns marcos, né? Então ele foi o primeiro carro total flex, que usava álcool ou gasolina e na mistura que você quisesse. Isso aconteceu, eu já trabalhava na Autobel em 2004. Pô, eu lembro do anúncio. Era um carro parado na bomba de combustível e eles tinham a bomba com dois canos entrando no tanque, um de álcool e um de gasolina, o Gol Total Flex. Vocês não acreditam, mas eu tive o Gol Triflex, porque aí a Volkswagen inventou de fazer um carro Triflex para vender por vendas diretas, vendas a produtor rural, CNPJ, empresas. O carro era álcool, gasolina e gás. Eu tenho até, esses dias, eu estava mexendo nas minhas coisas, achei uma medalhinha que um cliente me deu. Esse cliente, ele comprou esse carro, um Triflex, e aí ele era extremamente minucioso, esse cliente. E ele esperava, mais ou menos assim, o cara esperava a perfeição. E como era um sistema que tinha sido implementado, ele não era exatamente perfeito. Então o carro apresentava algumas falhas, né? Às vezes na mudança de combustível, ou mesmo sem mudar o combustível, dava umas falhadas, até porque tem muitas variações numa coisa dessa. Você tem temperatura, umidade, você tem o lugar onde você coloca o gás. É uma coisa delicada. E aí o carro deu uma série de vindas à concessionária, né? A gente atendia, eu atendia ele na minha sala, vamos conversar, vamos ver os problemas. Eu também tinha um carro desse, que quando eu começou a fabricar, eu falei, pô, vou comprar um para a gente ter aqui de teste. E aí emprestava o meu para ele, no fim a gente ficou amigo, ele me deu uma medalhinha que me parece que ele tinha do avô dele, que ganhou porque 1 milhão de gols, um negócio assim. O cara, ele ganhou essa medalhinha e ele passou para mim. Eu vou mostrar. Chegando na Autobel, eu vou pegar e vou mostrar para vocês, né? Então, são essas histórias, né, que a Volkswagen tem e que fazem dela uma marca que está no coração dos brasileiros, né? Uma marca com 70 anos de vida, mais de 70 agora, né? Então, certamente eu tenho essas histórias, você deve ter as suas, o seu pai as dele, o seu avô, o seu bisavô também, né? Então, claro, as coisas vão evoluindo, né? E a marca, ela tem que poder, ela tem que, para continuar no mercado, ela tem que evoluir, né? Então, tem muitos carros que, infelizmente, a gente não tem mais, e, ao mesmo tempo, felizmente, porque evoluiu, né? Quando a gente fala assim, deixa uma saudade, né? Mas, por exemplo, a Kombi. A Kombi também deixou de ser fabricada em 2014.
Essa eu tive uma na loja e não consegui ficar com ela, acabei vendendo, mas era linda também, aquela Last Edition, Sky Blues, azul e branco, com cortininha e tudo, o carro sensacional, só que não dava para ter um airbag, e quando ficou obrigatório, eles tiveram que tirar o carro de produção. Mas um belíssimo automóvel, né? Assim como o Gol e assim como tantos outros, né? O que é importante dizer do Gol? Então vamos lá, mais de 8 milhões de unidades. Então eu fico aqui divagando, né? Lembrando, são tantos momentos, né? Mas assim, eu tive, até interessante falar, meu início de trabalho, quando eu tinha 18 anos e tal, meu sonho era ter um Gol GTI. E eu trabalhei para comprar e conseguir. O carro era maravilhoso, 2.0. O que mais me chamava a atenção nele é que você acelerava, ele subia o giro sem falhar. Vum! Ele não dava aquela pipocada e subia, né? Não, ele era instantâneo, era tipo Autorama. Eu ficava assim, incrédulo, né? Nossa, injeção eletrônica. Então, o que é legal de dizer? O Gol começou com 42 cavalos, depois, em 1984, tivemos o Gol GT, a primeira versão esportiva, carro com 99 cavalos. O carro é belíssimo. Depois o GTI, é o primeiro carro brasileiro a ter injeção eletrônica. A cor de lançamento, aquele azul Mônaco, que hoje vale mais de 300 mil reais, né? O Gol GTI. Tem gente que tem aí. E até eu tive um amigo, tenho um amigo, graças a Deus, que teve o carro. E o dele era azul. E foi a primeira vez que eu vi alguém fazer uma personalização no cofre do motor. Tinha a tampa do cabeçote, ele mandou pintar de azul Mônaco também. Então o carro ficou, você abriu o motor e sabe que uma coisa que eu gosto muito é cofre de motor, né? A Audi, a Volkswagen também tem cofres lindos e é uma engenharia violenta, porque você tem que cuidar. O cofre, ele tem uma série de partes técnicas. Você tem que ter a questão da temperatura, das entradas de ar, né? Você tem muita tecnologia para fazer um cofre de motor. A gente vai fazer uma série sobre os cofres. Poxa, você abre um RS, meu Deus, aquilo é lindo, dá vontade. Eu tenho, inclusive, uma foto de um R8 do cofre ali, que é aquele motor V10 maravilhoso, sensacional. Enfim. Mas aqui, então, Gol Last Edition começou em 1980, com motor de Fusca 1.3, 42 cavalos, depois foi a 1.6, depois teve o GT com 99 cavalos, depois teve o GTS, que era um motor 1.8S. Eu tive esse carro. Depois GTI, e hoje é um carro com 3 cilindros, que é esse carro aqui. Tivemos também o Gol Turbo. O Gol Turbo era sensacional, só que tinha um problema. O usuário brasileiro está acostumado, naquela época, a não mexer muito no carro, não cuidar tanto. Então, ele era sensível. Se você, por exemplo, não trocasse o óleo, porque ele trabalhava num regime de giro muito alto, então ele precisava ter uma lubrificação muito consistente. Então, o óleo precisava ser sempre substituído dentro da KM. Então, quando a gente pegava um Gol Turbo no mercado de seminovos, falava, pô, tem que tomar cuidado, o cara fez a manutenção, não fez. Aí você deixava o carro parado e descia o óleo e descia a borra, porque o carro ficava parado, né, no pátio, para vender, para consertar. Então, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que abrir o cárter, tirar aquele óleo, tirar a borra, colocar limpo, colocar um óleo novo e tal, e aí o motor. Então, se você deixasse o carro no pátio parado e depois colocasse em funcionamento, tipo uma pessoa que compra e vai viajar para o interior, aí o cara sai da concessionária, funde o motor, porque entope o pescador, não puxa o óleo. Então eu vivi muito isso, né? No negócio de carros, a gente sempre tem muita história e muitas vezes você aprende as coisas, né, com algumas situações que não são legais, né? Tipo, você, pô, teve um prejuízo, esse tipo de coisa, né? Aí a gente aprende, tem que limpar, tem que trocar. E o Gol Turbo era uma tecnologia violenta, mas demandava cuidados que as pessoas nem sempre tinham.
coisa que eu gostaria muito que você comentasse nesse vídeo. Ó, agora 16 km, né? Você vê que importante, né? Tô tirando o carro de 9 km da garagem, hein? Mas com certeza dividir. O que adianta a gente ter um carro lá guardado de 9 km se ninguém sabe, ninguém vê, ninguém usufrui disso? Então, eu tenho vontade de um determinado momento a gente montar um lugar para que as pessoas, né, a gente possa fazer alguns cafés, chamar quem gosta, enfim, ver essas armas de fogo aí que a gente tem. Que são poucas, mas são legais. E você? Qual é o gol da sua vida? O gol da minha vida certamente é o Gol GTI. Eu tive um Gol CL com motor 1.8 a álcool. Era um monstro. Era 1991. Era muito legal. Eu tive um Gol GTS 1988 com motor AP. Sobre esse motor, né? É interessante falar uma coisa para vocês. O motor AP significa alta performance. E é o lendário motor AP, né? Quem nunca teve um motor AP, né? Aquele motor AP 1.6 era um monstro, né? Eu me lembro que depois teve a fusão, né? A Auto Latina, Ford e Volkswagen, e começaram a colocar os motores de Escort no Gol 1000, né? Assim, não dá para não falar, meu, não era legal aquele motor do Escort, né? Puta, meu, um Escort, não dá. Motor AP, ainda mais, porque assim, se você nunca tomou um café quente, ok se tomar um café gelado, mas se você está tomando café quente e vem um café gelado, não dá. Então, aquilo não dava certo, né? O Gol 1000, né? O motor CHT. Puta, ninguém queria. Eu não queria na minha época, né, de moleque, jovem, né? Então a gente teve, eu tive esses aí, né? Chegando ao fim de mais um episódio do nosso canal, com essa joia rara. Puta, isso aqui para mim é um delírio. E aí, você gostou? Conta para nós, qual é o gol da sua vida? Qual é o gol que participou da sua história? O meu, esse é o último. Tive outros, mas esse é o que ficou. E é o que está aqui. E agora, com 17 km, né? Tava com 9, agora é 17, mas por uma boa causa que é dar esse entretenimento, dividir ele com vocês, né? Isso é maravilhoso. Então, quero agradecer, dizer que se você não está inscrito, se inscreva, convide os amigos, a gente quer chegar em 2.000 inscritos, isso vai acontecer, se Deus quiser, rapidamente, e nós vamos comemorar fazendo uma coisa muito legal que eu vou contar em breve no Stories para você. Muito obrigado e até a próxima!